Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Viram ali? Tem a playlist ali, mais vídeos desse assunto. Então, antes de continuar, curta o vídeo aí e vamos ao assunto aqui, ó. Diz assim, ó, um corpo de massa M igual a 2 quilos, inicialmente em repouso, está sob a ação de uma força resultante F de direção constante. Quer dizer, que ela não fica fazendo assim, ó. Ela é sempre para lá. Tá? Veja, direção é constante. Aqui que você olha no gráfico rapidinho, você já vê que a força está alterando, a intensidade dela. Mas a direção ela é constante, é sempre na mesma direção. Cuja intensidade varia com o tempo conforme o gráfico. Tá vendo? Então a intensidade dela aumenta, diminui. Mas ela é sempre na mesma direção. Estou empurrando o corpo para lá o tempo todo. Determine. Letra A, a intensidade do impulso da força F no intervalo de tempo de 0 a 20 segundos. Então, olha só que interessante esse aqui, tá? O impulso, o que é o impulso? Impulso é força vezes delta T, certo? Bom, esse daqui, ele na verdade, ele vem de uma fórmula, de uma demonstração, é integral, tá? Vocês olharem aí, eu acho que até vou estar resolvendo algum problema que fala sobre isso aqui, né? Integral e tal. Isso daqui, o impulso, quando eu tenho um gráfico de força pelo tempo, o impulso é a área embaixo do gráfico. Na verdade, a área embaixo do gráfico não, a área entre o eixo do tempo e o gráfico, tá? Porque às vezes esse gráfico aqui pode ir para baixo do eixo, daí o impulso vai ser negativo, porque o impulso, lembra que o impulso ele é uma grandeza vetorial, tá? É uma grandeza vetorial que tem a mesma direção e sentido da força F. Então, se a força é para lá, o impulso é para lá. Agora, se a força vai para o sentido contrário, daí o impulso passa a ser o quê? Negativo, certo? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, se esse gráfico aqui ele vem para debaixo abaixo do eixo do tempo, o impulso é negativo. É a área, só que é negativo, certo? Bom, então ele diz qual é o impulso da força no intervalo de tempo de 0 a 20. Então eu vou ter que calcular a área aqui embaixo, ó, certo? E para calcular essa área, você pode calcular diversas formas. Não tem uma fórmula específica para calcular a área. Claro que tem, né? Por exemplo, no triângulo, você tem base vezes altura dividido por 2, né? Só que, por exemplo, essa figura aqui, que figura é essa aqui? Isso aqui, essa aqui, né? Até o 10 aqui, ó. Só até o 10 aqui, tá? Esquece aquela parte lá. Só essa aqui. Que figura é essa aqui? Isso aqui é um trapézio. Um trapézio tem uma base e outra base que são paralelas e são diferentes uma da outra, certo? Elas são paralelas, mas são diferentes uma da outra, de tamanho, às vezes desalinhada, tal, entendeu? Então a área do trapézio ela é o quê? É base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. A altura vai ser do 0 até o 10, entendeu? Eu não preciso fazer a altura, sempre o eixo Y aqui, o F aqui, né? E esse aqui abaixo. Não tenho essa necessidade. Mas eu poderia dividir isso aqui, por exemplo, em um triângulo e um quadrado, ó, 10 por 10 quadrado. Então aqui é 100, ó. Até acho que eu vou fazer assim, ó, 100. Ficou mais fácil, né? Eu ia fazer o trapézio, né? 10 mais 20, 30, dividido por 2, 15, 15 vezes 10, 150. Vai dar a mesma coisa aqui, ó. 10 vezes 10, porque do 10 ao 20 é 10, 10 vezes 10, 100, só que dividido por 2 é 50. Tá? Então a área do trapézio aqui seria, né? A área do trapézio seria o quê? 10 mais daqui do 0 até o 20 lá, né? Essa distância aqui, ó, aqui é 20, aqui é 10. Então, 10 mais 20 dividido por 2 vezes a altura. A altura é a distância daqui até aqui, ó. Tá? 10. Aí, então, essa aqui é a área do trapézio. Vou colocar assim, trapézio. Tá? A área do trapézio. É esse aqui, ó. Apesar que quando eu dividi aqui, eu vi que era mais fácil, né? 10 vezes 10 dá 100. Aqui 10 vezes 10, porque esse aqui é 10, ó, do 10 ao 20 é 10. Então, 10 vezes 10 dá 100, dividido por 2, porque é um triângulo, 50. Então, 150. E aqui deu o quê, ó? 10 mais 20, 30 por 2, 15. 15 vezes 10, 150. Tá? 150 é essa parte aqui. E essa daqui? Então, isso aqui vai ser 10, a base é 10 e a altura é 20. Então, a área do triângulo vai ser o quê? 10 vezes 20 sobre 2, que dá 100, né?
20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 10, 100. Então, esse triângulo todo aqui tem a área igual a 100. Ou seja, a área toda aqui embaixo, então vai ser o quê? Vai ser 250, tá? Então, o impulso, aí você fala, mas não tem... Não tem, é só a área mesmo, tá? Então, o impulso vai ser a área lá, é o quê? 250. O quê? Qual é a unidade? Newton vezes segundos. Newton vezes segundos, que é a unidade de impulso, certo? Olha lá, letra B. A velocidade do corpo no instante 20 segundos. Então, olha só, da onde que vem? O que é essa informação aqui? Da onde que eu vou obter essa informação? É lembrar o seguinte, que o impulso ele gera uma variação da quantidade de movimento. O impulso ele gera a variação da quantidade de movimento, ou seja, o impulso é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, certo? Bom, eu tenho a quantidade de movimento final e inicial? Não, eu quero saber a velocidade do corpo no instante 20, ou seja, a velocidade lá no instante final. Isso daqui vai vir daqui, ó. Por quê? Porque o impulso é quantidade de movimento final é o quê? Massa vezes a velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial, certo? Agora, se eu tiver velocidade inicial e a massa que é o impulso que eu calculei lá, eu isolo velocidade final. Vamos ver então. Um corpo de massa M inicialmente é em repouso. Se está em repouso, quer dizer que a velocidade inicial é 0. E a massa, 2 kg. Opa, então vai ser assim, ó. Impulso, 250 vai ser igual a 2 kg vezes velocidade final. Passo 2 dividido, vai ficar o quê? 250 dividido por 2 é igual a velocidade final. Então, velocidade final, tá? É igual ao quê? 125 metros por segundo. Aí você fala, como é que você sabe qual que é a unidade? Olha, a unidade aqui a gente usa no sistema internacional, tá? Isso daqui é sistema internacional. Newton vezes segundos é sistema internacional. Delta T o tempo aqui está em segundo, né? Então, ó, massa é quilograma vezes metro por segundo em sistema internacional. Então, quando eu faço tudo isso aqui, eu lembro, né, que a velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Mas é claro, daria até para deduzir isso aí tranquilamente, né? Ó, Newton, o que é Newton? É quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, certo? Vezes o quê? Vezes segundo. Tá? Então, um segundo aqui corta com um segundo de baixo, então fica quilograma vezes metros por segundo. Aí, quando eu pego esse 2 aqui, que é quilograma, e passo para o outro lado dividindo, isso aqui vai ficar o quê? Dividido por quilograma. Dividir por dividir, ficou o quê? Metro por segundo. Tá bom? Bom, se você ficou com alguma dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo que eu terei prazer de responder. Lembre-se sempre que existe uma playlist, tá? Ela já foi indicada aqui no começo do vídeo e agora no final do vídeo ela tá aqui, ó, tá bom? Então, inscreva-se, curta e compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá bom? Isso aí, vamos que vamos e até a próxima.